Olá pessoal, hoje então vou fazer um vídeo para falar na continuação sobre o erro angular. No vídeo anterior nós falamos sobre o cálculo do erro e o nível de aceitação. E hoje nós vamos falar sobre a correção do erro e o cálculo das coordenadas. Assim nós vamos finalizar o cálculo da tabela. Então, no mesmo exemplo, no vídeo anterior nós vimos que o erro linear deu 0,58 metros e metros por quilômetro deu 0,71 metros por quilômetro, o que está dentro do nosso limite estabelecido de 1 metro por quilômetro de perímetro. Então vamos à correção desse erro. Então eu já coloquei aqui duas colunas, compensação da projeção x e a compensação da projeção y. Qual que é o cálculo que nós vamos fazer? Não vamos fazer como a correção do erro angular, que era dividido pelo número de pontos. Aqui nós vamos fazer proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior a correção. Então nós vamos pegar o erro da projeção, do somatório, a soma da projeção, e dividir pelo total da distância. Isso nós vamos multiplicar, entre parênteses aqui, multiplicado por cada distância. Então, quanto maior a distância, maior a correção. Então, essa divisão, a distância atual pelo total, nos dá a proporção de cada distância na soma, né? Seria como se fosse uma proporcionalidade, né? Quanto maior a distância atual, medida da estação até o ponto visado, até o vante, quanto maior essa distância, maior a chance de ter erro, portanto, maior a correção. Aqui nós colocamos cifras para não modificar essa célula quando eu arrastar. Símbolo de dólar, né? Então aqui quando eu arrastar, ele não vai arredondar. Já configurei aqui para deixar com duas casas depois da vírgula. Arrasto até o último e aqui eu faço a soma. A soma vai ter que dar o 0,47, então o mesmo número. Eu esqueci um detalhe aqui, que não é detalhe. Como aqui é positivo, aqui tem que ser negativo, então tudo negativo. Então tem que trocar o sinal aqui. Ó. Já coloco menos para inverter o sinal. Agora sim, eu arrasto. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para y. Então, menos, abre parênteses, a soma, o total de y, dividido pelo total da distância, fecha parênteses, vezes cada distância. Então, a única coisa que vai mudar vai ser a distância. Então, isso aqui vai permanecer fixo. Essa divisão. Pronto, agora arrasto até o final e faço a soma. Para configurar para duas casas, é segunda botão esquerdo, né? Formatar células, depois número, duas casas. Já expliquei por que de duas casas, né? Vem lá da questão da distância. Agora eu vou calcular as coordenadas dos pontos visados. Então nós vamos partir de um ponto conhecido, que vamos supor que o ponto 1 está num ponto conhecido, ou a gente vai estabelecer um valor qualquer no plano topográfico local, então vamos colocar 1000 e 1000, só um exemplo, né? Então, o primeiro ponto vai ser igual à coordenada inicial, ponto de partida, mais a projeção. Ele vai fazer o sinal de mais ou menos, vai fazer o jogo do sinal, né? Porque como é menos, vai ficar menos, mais a correção. Tá? Igual. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o y. Igual a coordenada inicial mais a projeção y mais a correção de y. No final, aqui então no ponto 1, na última linha, eu tenho que voltar para os 1000 e 1000 se fizer tudo certinho, né? Então agora, diferente lá da irradiação, que nós partimos sempre de um ponto para todos, agora aqui a gente vai trocando a estação de lugar. Então cada vez que a gente troca de lugar a estação,
a gente troca a referência. Então, a referência muda junto com a estação. Com a troca de estação, a gente troca a referência. Então, sempre o cálculo na poligonação, no caminhamento, o cálculo da coordenada do ponto atual vai ser o ponto anterior. Então, aqui, ó, quem que é a estação do ponto 3? É o 2. Então, a coordenada do 2 está na linha anterior. Quem que nós usamos, qual coordenada que nós usamos para calcular o 2? O 1. Para calcular o 4, o 3 e assim por diante. Então, sempre o anterior. Então, aqui é igual a coordenada do ponto anterior mais a projeção x mais a correção de x. Tá? Agora aqui só arrastar até o último lá. Voltou nos 1000. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Igual o ponto anterior mais a projeção y mais a correção. Aqui ele faz automático esse negócio do mais menos aqui, ele vai fazer automático. Quando eu coloco mais, daí ele já automatiza, né? Lógico. Então voltou para os 1000 e 1000. Aqui eu tenho as coordenadas dos pontos 1, 2, 3, 4, 5. Depois, se quiser, é só botar na ordem. Aqui eu consigo fazer o cálculo de área, que nós já explicamos lá na irradiação, o desenho e tudo mais. Então, acho que isso dispensa qualquer explicação. Então, essa é a última tarefa, calcular as compensações e o cálculo das coordenadas da tabela. Era isso, até a próxima.